Então, hoje a gente está começando a 14. Eu vou voltar no final, no, é, no final da 13, né, onde a gente vai iniciar a 14, nesse trajeto da 13 para 14. Porque é muito importante, né, que a 13 foi a última regra em que o mestre adiciona uma nota. E aí, a partir de agora, aí ele fala assim: após a 13ª regra, não posso acrescentar palavras ao que já foi escrito. A minha paz eu te dou. E aí termina dizendo: estas notas estão escritas somente para aqueles a quem eu dou a minha paz, aqueles que podem ler o que escrevi, tanto com os sentidos internos como com os externos. E agora a gente vai iniciar. É assim que a gente inicia 14. Então, a partir dessa reflexão, dessa meditação, nessas palavras, a gente inicia 14. A 14, como o Sérgio falou que não gostaria de ler, porque ele não está em condições. Eu não sei se alguém aqui gostaria de ler, ou se eu faço a leitura. Você tem um livro, Luciana? Gostaria de ler? Então, eu estou sem o livro, Raquel. Tá. Então Por isso que eu não vou ler. Tá. Eu faço a leitura, então. Então, é a regra 14. Tendo obtido o uso dos sentidos internos, tendo dominado os desejos dos sentidos externos, tendo vencido os desejos da alma individual e tendo obtido conhecimento, prepara-te agora, ó discípulo, para entrar realmente no caminho. A senda foi encontrada, prepara-te para trilhá-la. Eu vou repetir porque o Zé Jorge está chegando aqui na sala, eu não sei se ele tem o livro. E é bom para a gente também, né, ouvir mais uma vez. Porque a Luciana também não tem o livro, né? Acho que é muito importante a gente se debruçar. O Maurício também está entrando. Não estou conseguindo. Acho que agora deu. Então, vou ler mais uma vez. E o Zé Jorge está aqui. Vamos ver se ele entra. Maurício, boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Boa Estamos noite. aí. Olha, Maurício, eu terminei de ler a 14, eu vou ler de novo, tá? Não precisa, não. Precisa, não. Sigamos, porque eu toda vez vou ficar até o final da reunião lá do Nietzsche, então, senão toda semana você vai ter que repetir por minha causa. Vamos em frente. Tudo bem. O Zé Jorge também não entrou, mas eu vou ler de qualquer forma, vou ler assim de novo, porque eu prometi aqui para gente passar de uma forma mais Ok, devagar. então, tudo bem. Então, 14. Tendo obtido o uso dos sentidos internos, tendo dominado os desejos dos sentidos externos, tendo vencido os desejos da alma individual e tendo obtido conhecimento, prepara-te agora, ó discípulo, para entrar realmente no caminho. A senda foi encontrada. Prepara-te para trilhá-la. Então, essa é a regra 14, né? Então, como a gente falou anteriormente, né, a partir da 13, nenhuma outra instrução, além do que é dado, né, como sutra, vai ser acrescentado pelo mestre. Então, agora, ó discípulo, né, que agora que nós encontramos a senda,
a gente tem que se preparar para trilhá-la. Alguém quer fazer algum comentário? Eu diria que, deixa eu ver se eu estou com o microfone aberto. Ah, Assim, a questão central nesse versículo é o desejo, né? O desejo que, de alguma forma, nos aprisiona no samsara, na busca. Porque o apego, muitas das vezes, são as coisas que nós já obtivemos, as coisas que nós conquistamos, né? E o desejo é aquilo que está lá, é aquilo que está distante, né? É o ser amado, é o projeto de vida. Então, alguém que chegou nesse estágio de percepção, nesse estado de consciência, ele, por exemplo, o samsara, eu acho que ele sofre uma grande derrota, né? Em alguém com os desejos reduzidos, né? Com os desejos sob controle, considerando que os desejos são aquelas aspirações que normalmente não estão presentes em nosso viver, né? Não estão presentes em nosso dia a dia. Né? O porvir, é a realização, curiosamente, está sempre no futuro, está sempre numa manifestação, está sempre no dia seguinte. Né? Então, está nos apresentando isso daí como algo auspicioso, né? Alguém que venceu o desejo. É só para enaltecer um dos pontos que me parece fundamental, né, Raquel? É isso aí. Eu acho que o aforismo nos ensina que o caminho que nós temos que seguir, eu falo nós, mas eu penso mais em mim, mas acho que a boa parte dos irmãos participantes aí também, ele nos dá o caminho a seguir, né? Você tem que saber usar os sentidos internos, né? Dominar os desejos, os sentidos externos, né? Obter mais conhecimento. Quer dizer, depois de tudo isso, a gente vai estar em condições de entrar na senda, começar a caminhar, né? Acho Muito que é bem. por aí. Na verdade, Maurício, convém recordar que essa parte de luz no caminho é como se ele estivesse se dirigindo a discípulos, a pessoas emancipadas na via espiritual. Né? Eu outro dia citei exatamente isso, né? Que essa segunda parte é bom para a gente ir aprendendo, entendeu? E vendo como é que é, mas é que é para as pessoas que já estão no estágio mais avançado, né? Isso, Dentro do ensinamento teosófico. muito bem. a meu ver, boa noite, Rosângela. Boa noite. Oi, A meu Rosângela. ver, esse Sutra 14 aqui, eu não consigo falar muito sobre ele, Rosângela. Você chegou agora, a gente está no 14, tá? Porque é mais assim, é mais um aviso que eu entendo. A senda foi encontrada, prepara-te para trilhá-la. Eu não consigo nem alcançar o que será esse agora que a senda foi encontrada, prepara-te para trilhá-la, né? É muito avançado. E eu sempre repito, acho que é uma suma prepotência, né? E são caminhos muito esotéricos. Eu acho que a gente pode ir talvez para 15. Deixa eu só completar aqui, que eu fui buscar ali, porque eu não tinha guardado de cabeça, uma citação do poeta Rumi, que ele fala o seguinte: à medida que você começa a andar no caminho, o caminho aparece. Então, quer dizer, é Lindo. exatamente, entendeu? O sentido da trilha que a gente quer seguir, né? E Maravilha. Era só isso para completar. então agora eu vou fazer
Eu vou agora fazer botar uma questão aqui para todos vocês. Depois dessa leitura e do Maurício, é possível você estar no caminho e não saber que você está? Sim, 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 por conta do... eu volto à chave interpretativa do desejo, né? Tanto desejos, aspirações extraordinárias, lindas, espirituais, quanto desejos materiais, desejos de posse, aquisições, né? Então, alguém que se libertou, que vive com naturalidade, sem possessividade, compreendendo, entendendo o fluxo da vida, ouvindo a canção da vida, e nós fomos intuídos em alguns sutras atrás, eu acho que essa pessoa encontrou, ela não precisa de um título de iniciado, ela não precisa de um título de teosofista. A natureza, com certeza, cuidará e apresentará o caminho para essa pessoa. Que coisa linda! Maurício, você pode ler de novo essa frase do Rumi? À medida que você começa a andar no caminho, o caminho aparece. Eu já fui menos humilde do que sou hoje, e logo depois que eu comecei a estudar e entender um pouco de filosofia, eu já me achava, sabe, já no meio da senda para frente, entendeu? Depois você vai sentindo, pensando, refletindo, meditando, você fala, ô, camarada, vai devagar, que você ainda tem muita coisa para trilhar. Entendeu? Mas acredito muito nessa citação do Rumi, nesse aspecto, quer dizer, na medida que você começa a andar, o caminho vai aparecendo, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. E a cada momento, né, cabe uma parte do caminho, né? Assim, não é o caminho, conforme essa frase aí que você acabou de ler, esse caminho vai aparecendo, mas ele vem aos poucos. E é caminhando que se faz o caminho. Exatamente. É isso. Mais alguma consideração, Zé Jorge? Conseguiu entrar? Que bom. A Rô chegou. Agora a Rosângela Mendes e a Rosângela Correia. Eu, apesar de não ter, eu não peguei o início, né? Que eu cheguei atrasada, peço até desculpas, que eu tive reunião hoje. Pouco também. Tive reunião até 5h30 da tarde hoje. Mas o negócio é o seguinte, pelo que eu ouvi aqui vocês falarem, apesar de não ter lido, quando essa última frase, a senda foi encontrada, prepara-te para trilhá-la, e quero falar com relação a partir do momento que você encontrou o caminho, você não consegue abandoná-lo, entre aspas, mas assim, eu queria me posicionar em termos energéticos, né? A partir do momento que você começa a estudar e que você começa a ver que abrir esse véu, esse horizonte novo, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, existem certas situações que você até praticava no passado, ou até há pouco tempo aqui atrás, que você percebe que não faz mais parte de você. Você não se sente bem energeticamente naquilo dali, entendeu? Então, você passa a ser uma pessoa que compreende mais, tá? Uma pessoa que se doa mais. Então, eu acho assim, a partir do momento que você encontrou e se sentiu bem nesse caminho de se doar mais, né? De perdoar mais, você passa a abrir mão daquele seu passado, que naquele momento ali atrás você revidava, você não perdoava, entendeu? Então, você passa a não se sentir bem mais com as suas atitudes anteriores, a partir do momento que você encontrou esse caminho e que você viu que se sente bem nele, você se enquadra melhor aqui. Entendeu? Lindo isso que a Rosângela está trazendo, porque tem a ver com essa frase que o Maurício trouxe e com o que eu consegui também entender, né? Eu acho que o caminho se faz caminhando, e é do jeito que a gente está aqui hoje, agora, né? É aqui que a gente começa a trilhar. Claro, sem essa pretensão, como mesmo Maurício falou, né? Sendo bem humilde, mas a gente já
fazendo essas reflexões, esse autoconhecimento, e a partir de agora a gente tentar fazer esse burilamento, essa autotransformação. A Rô está falando aqui, boa noite, amigos, meio atrasadinha. Tudo bem, Rô? A gente também atrasou um pouquinho hoje. E, irmãos, ou a gente segue para o 15, ou então, se alguém tiver alguma consideração, para quem chegou mais depois, atrasado, a gente está no 14, tá? Estamos no 14. Raquel. Fala, Lu. Fala, Luciana. Igual o Maurício falou aí, né? Mais pego você é. Sim. Mais pego você é. Aí você testa todas as suas limitações, tudo é colocado, né? Em prática mesmo. Você tem aprovação todo momento. Fica mais evidente mesmo. Fica mais evidente. Sim, autoconhecimento. Porque as nossas paixões, elas evidenciam, né? Uhum. Aí você vê que ponto você está. Porque os seus limites são colocados à prova. E você se depara com eles, né, Sérgio? A não ser, Maurício. A não ser o Sérgio, que é mais ou menos do meu naipe, essa turma toda nossa aqui do grupo do Goethe, entendeu? Não tem a metade da experiência de vida que nós temos, né, Sérgio? E aí, eu, quando entrei para a teosofia, o Sérgio já é um teosofista há mais tempo, entendeu? Eu trazia comigo muitos condicionamentos, entendeu? Ainda trago alguns, entendeu? Mas quebrar isso é difícil, não é fácil, entendeu? É a mesma coisa, né, que eu falo assim, por exemplo, eu comecei a fumar muito tarde na minha vida, mas depois, para largar, foi uma guerra, uma luta, que várias vezes eu deixei o vício e várias vezes voltei. Agora é a primeira vez que eu estou completando 3 anos sem cigarro, entendeu? E tal. A bebida alcoólica, a mesma coisa. Sendo que com a bebida alcoólica e com a carne foi menos problemático para superar do que o cigarro, entendeu? Ou seja, com os condicionamentos que a gente traz na vida, né, toda a influência de todo o ambiente à sua volta, né, família, escola, trabalho, amigos, é muito difícil você, ao enxergar essa possibilidade de evolução, de crescimento, você, né, vai, é o tal negócio, vai caminhando devagar, mas vai caminhando, vai melhorando, entendeu? Então, daqui umas 4 ou 5 encarnações, eu já vou estar lá perto da metade do caminho, entendeu? Eu queria voltar a enfatizar a questão do desejo. Na Raja Yoga, ele é abordado como um dos kleshas, ou seja, um dos motivos de sofrimento, o desejo, o apego. Na linguagem de Patanjali, é Raja. Raja e Dvesha, né? Apego e aversão. Então, aqui ele está observando os desejos do mundo material. A pessoa bonita que você se apaixona, as coisas lindas, desejáveis, aprazíveis que nós desejamos pela vida fora. Não há erro em desejar as coisas. O problema é o apego, é que nós não, muitas das vezes, não usufruímos daquele bem, daquela benesse, daquele fruto da natureza com sabedoria. Queremos nos agarrar. No Fantástico, esse fim de semana, tem uns colecionadores de tudo. Tudo que eles encontram, colecionam e transformam a vida deles num verdadeiro lixão, né? Então, algo aprazível, algo bom, algo desejável, algo... Se uma vez aprisionado, ele se torna sofrimento. O medo da perda de alguma coisa, de algo
desejável, que até em alguma medida nós consigamos, também é doloroso. Mas aqui fala do desejo da alma, também do desejo. Que desejo é esse da alma? Alma, vou encontrar a luz, vou iluminar a minha aura, vou buscar a ascese espiritual. Veja, sempre há um movimento em direção a alguma coisa que nos falta. Ou seja, o desejo é um trabalho em algo ou espiritual, elevado, transcendental, ou objetos, pessoas, circunstâncias que também nós aspiramos, que também nós desejamos. E, de alguma forma, nós nos tornamos prisioneiros desses desejos, inclusive os mais elevados, os mais transcendentais. Então, a karma... Opa, chegou alguém aqui. A karma yoga, por exemplo, ela fala de agir sem buscar os resultados, né? A ação pura, a ação do guerreiro, a ação da nossa essência espiritual em cada momento de nossa vida. Esse é um desafio também proposto por essa filosofia esotérica, queridos. É uma observação, uma reflexão minha. Tá? Nós Você precisamos... citou... Pode falar, Luciana. Nós precisamos da teoria, né? Para a gente colocar em prática o que a gente tem de melhor, né? Imagina se a gente não tivesse esse desejo, né? Porque esse desejo é que está nos impulsionando. O desejo move o mundo. O desejo move o mundo. O desejo move uma civilização. Agora, qual a maneira sensata, a maneira sábia de lidar com primeiro, uma vida efêmera, e segundo, com as coisas que vêm e vão inexoravelmente, né? Quer dizer, exige uma compreensão, uma dimensão de percepção além de, né? O que o Sutra 14 está nos indicando aqui. Olha, quem conseguiu resolver, em alguma medida, essa questão, achou o caminho do viver com sabedoria. Tá? Não é a fuga da vida, mas de viver com sabedoria, com equidade e assim por diante. Né? Onde colocar a vontade, né, Sérgio? Onde colocar a vontade, eu entendi dessa forma. Não é fugir da realidade, não é fugir das circunstâncias, não, mas realizá-las com sabedoria, realizá-las com equilíbrio, realizá-las de forma harmônica. Mas a gente erra toda hora. Tá? Isso é muito bonitinho de se falar, a toda hora nós estamos escorregando na casca de banana. É isso aí. Por isso precisamos da experiência, né? Na carne. Fica meio dramático assim, mas eu vejo dessa forma. A vida cuida dessas coisas, né? A vida nos dá a medida certa que a nossa consciência precisa para que haja evolução, né? A nossa evolução de consciência. A vida proporciona isso, de uma forma também inexorável, né? Nós estudamos com muito cuidado que é o karma, né? Causa e efeito e assim por diante. Estou só lembrando aqui do Sutra de Patanjali, trazido pelo Sérgio, né? E falando dos obstáculos no caminho do yoga, e no versículo 30 do primeiro livro, ele vai falar isso, né? Que são as doenças, a desmotivação, a dúvida, procrastinar ou adiar, a preguiça, o desejo por prazer, a percepção equivocada, a falta de habilidade para alcançar um estágio evolutivo na prática e a instabilidade.
Então, são esses os obstáculos. E a promessa que fica, esse texto que nós estamos a analisar, é a possibilidade de uma vida harmônica, né? Não abandoná-la, não execrá-la, não afastá-la, mas viver harmonicamente, viver com sabedoria, né? Com equilíbrio. Essas ideias elas são inerentes à filosofia, às filosofias espiritualistas, de um modo geral. Eu tenho essa concepção. Sabe o que eu penso às vezes? Eu acho assim, quando a gente já entrou, tipo, a gente está no caminho, né? E a partir do momento que a gente começa a ter essa percepção que a gente está no caminho certo, que a gente está seguindo algo que é certo, que é justo, e que está nos desenvolvendo, deixar, depois de certo caminhar, nós seremos cobrados, com certeza. Eu tenho muito isso, assim, eu percebo muito essas coisas, assim, em mim, sabe? Não é para a gente deixar para trás. Você fechar os olhos, entendeu? Depois de tanta maravilha, nossa, eu acho assim, que a gente pagaria um preço muito alto. Tá? Voltando a ouvir a Canção da Vida, é uma visão dificílima. É olhar a vida como ela é. Uhum. Recordando, olhar um inimigo, um criminoso, esse rapazinho fugitivo, Lázaro, né? Tem até um nome bíblico, pessoa inimigo, número 1, olhar com um olhar de fraternidade, considerando um ser humano. Vejam que dificuldade. Nós somos envoltos na mídia, na raiva, na repulsa, em relação a um ser humano que está aqui na superfície desse planeta. Aí um livro como esse, Da Luz do Caminho, dizendo: ouve a canção da vida, nos pedindo, implorando um olhar diferenciado para todos os seres. Que dificuldade, né? Não dá não, para mim não dá não. Bandido é bandido, santo é santo. E nós estamos perante uma instrução de uma delicadeza, de uma elevação, considerando todo, a unidade, inclusive a unidade de todas as coisas. A vida como um todo, né? Do leão e do mosquitinho, né? Do bandido e do santo. Olha só, olhar é a canção da vida. Eu acho esse ponto um dos pontos assim mais importantes dessa literatura, dessa preciosidade que nós estamos analisando. Luz no Caminho. É psicológico demais e mexe com o nosso coração, mexe com nossa escala de valores, mexe com uma série de coisas. Não é difícil sair dessa bolha depois que a gente... Não é difícil sair dentro da bolha. As pessoas vivem dentro de uma bolha. Eu acho que o caminho espiritual ele é muito mais fácil de ser seguido. Depois, entendeu? Porque a gente acha assim, existem dois caminhos, né? E a tempo todo a gente sabe que existem dois caminhos. A partir do momento que a gente coloca, a gente passa a ver isso como algo verdadeiro, ético, né, fundamental, ótimo. Nossa, você tem que assim prostrar mesmo, agradecer a Deus que você teve essa oportunidade. Agora, se a gente quer ficar dentro dessa bolha, a gente não consegue ter senso de conexão com as coisas, não. Mas eu lembro que a recomendação ouve a canção. Nós vamos ouvir notas dissonantes, cordas vão arrebentar, percepção, está a nos falar de percepção. Tá? Não é um esquema, olha, aceita a canção da vida. Não,
perceba a canção da vida, ouça a canção da vida. Ou seja, parece que é um convite a que haja uma percepção de todas as nuances da vida, mas que há um substrato, que há uma essência que sustenta toda a manifestação, apesar de nossos julgamentos, apesar do que consideramos certo ou errado, né? Olha só, aí chegamos, inclusive, ao Novo Testamento. Não julgueis para não ser julgados, né? Porque o julgamento é próprio, é pessoal, ele utiliza a escala de valores de cada um de nós, porque a justiça, para mim, pode ser um absurdo para você, né? É isso aí. Esse tema... O assunto tá bem sério, né? O assunto tá bem sério, estou ficando assim, né? Quietinha. É porque a gente está presenciando, né, Raquel? Estou até com medo de entrar aqui no assunto. Mas eu penso que não é aqui que se faz, né, Luciana? Esse caminho espiritual, você está falando assim, é mais fácil. Bom, eu não sei se é, mas se a gente pega, mas se a gente pega os princípios, né, da justiça e da bondade e tenta aplicar aqui, de alguma forma a gente é esse caminho, a gente está seguindo isso. E não dá para deixar de fazer aqui. Não é querer seguir esse caminho espiritual e esquecer das coisas do mundo. Sim. Né? É estar no mundo sem ser do mundo. É bem difícil. Assim, é um desafio. Saber estar no mundo sem ser do mundo. Mas compreendendo a vida. Um grau de compreensão muito interessante sobre a vida. Tá? Baseados na sabedoria eterna, que nós chamamos de teosofia, na impermanência de todas as coisas, vida e morte, né? A todo instante nós estamos perante esses desafios, os paradoxos do viver, né? Vida ela só se justifica se existir morte e vice-versa, né? Olha só. A única coisa que permanece é a impermanência, né? Delícia, muito bom. Eu sempre fico com isso, a gente vê isso acontecendo depois, né? Mas é mais fácil o caminho espiritual, gente, pode ter certeza que é mais fácil. Eu fico pensando, né, quando nós chegarmos, a humanidade chegar, como vai ser bom, né? Que a gente vai estar preparado já para lidar. A gente está sendo desenvolvido para isso, né? E a gente poder usar isso com justiça, né? Assim, usar é nosso, né? Mas essa percepção, ela vai se alargando, ela vai se ampliando, né? À medida que a gente vai caminhando. Então, assim, o que é para a gente agora, claro, não era no passado. Por isso que, assim, é um desafio você seguir e não julgar, não criticar, para você continuar seguindo e também sem essa cobrança interna, né, de culpa, ressentimento, poder ir... Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pois é. E aí você colocou aqui, a Rosângela está colocando no chat aqui, ó. Sérgio, você tocou no ponto crucial, como olhar com generosidade para um ser como o Lázaro. Uma prova difícil demais, mesmo para nós que possuímos um grau de conhecimento. O exemplo é extremo, realmente difícil. Irmãos, mas você... é o que Pode falar. É o que o mestre está nos propondo, né? E aqui nesse Sutra 14, ele propõe os sentidos, né? Quando ele fala de sentidos, visão, olfato, tato, paladar, ele está falando do corpo físico, ele está falando da personalidade.
Quando ele fala de vida espiritual, ele está falando de um psiquismo elevado, ele está falando da ascese espiritual, a ânsia, a ânsia do divino, de realizar o divino dentro de cada um de nós. Mas, mesmo assim, o paradoxo nessa filosofia esotérica é que a ânsia deve ser evitada. Caso haja essa intenção, essa realização no coração e na mente de cada um de nós, ela deve ser feita como um plantio. Eu já exemplifiquei dessa forma. É o estudo, uma reunião como a nossa, reflexão em literatura sagrada, observar a vida, observar a canção da vida com muita atenção, com muito discernimento, analisando, incorporando, internalizando experiências, buscando na literatura sagrada, na Bíblia, no Bhagavad Gita, ensinamentos preciosos em nossa, que certamente nos ajudarão em nossas relações, porque a vida, fundamentalmente, são relações. Nós e os nossos filhos, nós, as esposas, os maridos, o padre, o pai de santo, enfim. Como é que estão nossas relações? Essa é uma questão importante, né, no contexto de espiritualidade. O teste da espiritualidade são as nossas relações. Como é que estão as nossas relações? É importante. Eu ia sugerir a gente dar continuidade. Se vocês concordarem ao 15, podemos? Vamos embora, vamos lá. Alguém poderia ler? A sua leitura está tão boa, Raquel. Tá, eu Eu vou estou ler. quase contratando você para o lugar do Faustão na Rede Globo. Não, olha que tem o Maurício. O Maurício aqui também. Não, Não sei se eu consigo concorrer. Maurício Leitura, quando eu inaugurar a minha rádio, ele vai ser O Maurício é tão bom que tem mal até no nome. Gostei! Isso é... Vamos lá, então. Vamos lá. É o 15, O 15. 15º aforismo. Indaga a terra, ao ar e à água sobre os segredos que eles guardam para ti. O desenvolvimento de teus sentidos internos te permitirá fazê-lo. Vamos aos comentários. Muito bem. Com a palavra coordenadora do grupo. Essa bola é tua, Raquel. Eu tenho lido alguma coisa de Krishnamurti, por causa de estar participando do grupo de educação teosófica, e ele enfatiza muito a questão de quando a gente é criança e é jovem, a gente sabe apreciar a beleza em torno da gente, né? A beleza da natureza, né? Do canto dos pássaros, do rio que corre, da árvore florida e tudo mais, e que com o desenvolvimento da vida a gente vai perdendo essa percepção, essa sensibilidade, vamos dizer assim. O que o aforismo está dizendo aqui é que a gente tem que recuperar essa sensibilidade de ver essa beleza ao nosso redor, né? De admirar essas coisas simples que a natureza nos oferece dia a dia e que muitas vezes a gente passa despercebido. É isso. Lindo. Eu penso que assim, a palavra-chave aqui está assim, o desenvolvimento dos teus sentidos internos. Então, se a gente lembrar que a gente passou pelos aforismos anteriores e ela está
esse livro fala, ouça a canção da vida, né? Escuta o chamado. O que eu entendo, o que eu consigo entender, porque eu acho que é realmente muito, muito desafiante tentar até falar sobre isso. Eu preferia até ficar em silêncio, mas tendo que falar, eu acredito que quando, fazendo uma leitura dos anteriores, vendo que ela conclama a gente escutar esse chamado desse grande comandante, ouvir a canção da vida, então eu entendo que esse desenvolvimento dos sentidos internos está ligado, à nossa alma, à nossa essência búdica. Eu não sei os demais irmãos o que pensam, que estão aqui no estudo com a gente, mas então, a partir desse ouvir esse canto, dessa nossa natureza mais sutil, da nossa essência, a gente consegue estar em união, sentir-nos ligado ao todo, com tudo, a todos, todos os seres. E por isso a gente pode indagar a terra, ao ar, à água, porque em união nós conseguimos, né, nos expressar e ouvir todas essas vozes. É um pouco como eu vejo, mas é como o Sérgio falou no começo, é muito místico. Eu preferia até não falar nada, só silenciar, fazer uma meditação de tão belo, profundo que é. No decorrer da vida, a gente vai perdendo a inocência, a gente vai perdendo a sensibilidade. E bota, né? E a gente perde os sentidos internos. É uma das coisas que a teosofia vem pregando e nos ensinando, né? É da gente voltar para dentro de si, né? E descobrir a liberdade, e descobrir, desembotar esses sentidos internos para a gente apreciar a vida de fato como a verdadeira vida é. Amém, Maurício. Amém. Dominus vobiscum. Que maravilha. Eu vou seguir a Raquel, vou permanecer em silêncio. Maravilha. Que maravilha. Ah, não, Sérgio. Ah, Raquel, lamento, não tem outro jeito, não. Depois desse poema que o Maurício, o Edmar vai procurá-lo para filosofia e arte, com certeza. Que beleza. Maravilha. Oi, gente. Fala, Luciana. Eu não estou vendo vocês. Eu gosto de vê-los. Eu estou com a minha câmera, apagou totalmente, alguma coisa de configuração aqui que eu tenho que ver. Ela acende, ela apaga toda hora, entendeu? Então, isso é um problema da configuração que depois eu tenho que ver. Mas só vou fazer um adendo, desculpa, Luciana. A vida, ela é simples, né? Nós que, através das nossas atitudes de egoísmo, né, dos nossos apegos, das nossas crenças limitantes, é que nós tornamos a vida complicada, né? Muito bem, boa. 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 É porque o que a Rosângela está falando, né, para mim faz todo sentido, porque quando o 15 fala assim, indaga a terra, ao ar, à água, quer dizer que coisas mais sutis, mais naturais, né, simples do que a natureza. Mais vivas, né, Raquel? Uhum. Parece que é um reencontro com a natureza. Nós
essa conexão, esse religare, a impressão que tem é que parece que nós perdemos essa conectividade, né? Que, na verdade, é um estado avançado de percepção, é um estado refinado de percepção. Perceber o pássaro, perceber uma queda d'água, perceber um animalzinho, perceber as pessoas. Eu tenho a impressão que nós andamos tão ensimesmados que nós só conseguimos pensar em nós mesmos. Ou seja, criamos a bolha, alguém falou bolha, criamos uma bolha em torno de nós mesmos e perdemos a possibilidade de contato com o planeta, com a terra, com as águas. Ou seja, que ocasionou, inclusive, a destruição do nosso habitat, do nosso planeta, das nossas cidades, né? E, em alguma medida, isso que nós estamos conversando, recuperar essa sensibilidade, é uma recuperação do planeta, além de uma recuperação nossa em contato com todas as coisas, com todos os seres vivos, com o planeta propriamente dito e com a natureza de um modo geral. Muito interessante, muito sensível essa parte. Muito legal. O nosso amigo Murilo Nunes de Azevedo já faz uma observação diferente dessas que a gente está fazendo aqui, porque ele relaciona a essa questão de perguntar à natureza, à terra, ao ar e à água, e ele faz o seguinte comentário, que é pertinente também. A descoberta desses segredos levou os alquimistas de todos os tempos a uma desesperada busca, muitas vezes infrutífera. Foi graças a esse ímpeto criador que os cientistas abriram novos horizontes ao mundo, pela observação, pela experiência, pelo esforço. Foi graças ao desenvolvimento dos sentidos internos que essa extraordinária percepção foi possível, tão maravilhosa que permite um êxtase, né? Ele faz uma abordagem mais no sentido, né, de investigar a natureza, coisa que os alquimistas fizeram e fazem, né? Além dessa busca que a gente está falando de sentimento, né, de sensibilidade e tal. Muito bem. Raquel, Então, 8 horas, querido, 20 horas, hein? terminou, não? O nosso estudo vai até 8h30, né? Ah, é? Ah, é. Tá. Tá? Vamos lá. Luciana, pode continuar. Então, eles estão dizendo aí, a nossa vida, depois assim, que a gente começa a ter as responsabilidades, né, de um adulto, a gente esquece isso, principalmente se a gente está num meio assim, que é muito levado às circunstâncias. Eu morei na roça de 3 até os 15 anos. Eu tinha um contato com a natureza, gente. Se eu contar para vocês coisas que eu fazia, de marimbondo entrar assim no buraquinho, eu ficar ali mexendo com ele, trocar ninho, ovos de passarinho, sabe? Não tinha um ninho que eu não soubesse. Eu era assim, passava perto da água, fazia aqueles moinhos d'água, sabe? Coloca 2 palitinhos, onde eu passava. Então, quando eu vejo hoje, eu tenho assistido muitas palestras, né, do Krishnamurti e tal, e eu assisti uma recentemente, que eu fiz questão de anotar aqui para vocês, vou colocar aí no chat, que é maravilhoso, que é a visão de uma anciã indígena sobre as pessoas que chegaram e foram fazer um assentamento para construir uma cidade. Então, a visão dela, que a gente, assim, para muitas pessoas, olha, acha que aquela pessoa não tem um conhecimento, né? Então, assim, desconsidera, né? Mas o conceito, assim, a visão dela de loucura que ela passou é assim, psicologia pura.
ela colocou no nível, por exemplo, no nível subjetivo, pessoa que fala dentro da própria cabeça. Social, sentimento de solidão e perda de senso de comunidade. Agora, no ambiental, perda de senso de conexão com a natureza, com a terra. Ô, gente, o dia que eu assisti essa palestra, eu passei isso para ele, sabe? Tá essa foi na TV Supreme, eu vou colocar para vocês. É perfeito. É um dos membros da Sociedade Teosófica, ele é professor em Brasília, é maravilhoso. Então, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, né? Você fala, a gente está dentro dessa bolha, mas essas palestras, elas nos fazem raciocinar profundamente. Né? Aí a gente percebe e a gente pode conduzir um pouco dessa nossa fisiologia, né? A gente sabe que ela existe, né? Depois, então, você deixa para gente. Você vai botar o link? Sim. Tá. Vou colocar então, o link. Eu fiz um resumo da palestra, que é perfeito. Oh. Bom, mais alguém, gente? Estamos no 15. O 16 é um pouco parecido, não é não? Podemos seguir, então? Podemos. Vamos em frente. 16. Vou ler, então. Indaga aos seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. A conquista dos desejos dos sentidos a conquista dos desejos dos sentidos externos te dará o direito de fazê-lo. E o 17, eu vou até ousar fazer... O 16, novamente, ele vem frisar na questão de nós superarmos, né, conquistarmos os desejos, né, superar os desejos, porque aí os seres sagrados nos darão o encaminhamento nessa senda que a gente está trilhando, né? É mais um reforço do que o Sérgio já frisou aí mais de uma vez até. O que eu estou entendendo é que quando você chega ali no 14, você já dominou os desejos dos sentidos externos. E aí ele está te sugerindo indagar os seres sagrados da Terra, né? Isso. Porque agora você já conquistou os desejos, você já conquistou os desejos dos sentidos externos. É isso? Isso também? E os mestres de sabedoria, os seres sagrados da Terra, revelarão, né, os segredos que eles guardam para a gente, né, para nós, para cada um que estiver trilhando, né? A Rosângela, gente, no chat, ela escreveu assim, era sobre o anterior, o 15. Aprender com a natureza tudo que nos dá sem nada cobrar, nos fornece alimentos, o ar que respiramos, a beleza, ou seja, nos mantém vivos. Isso aí, Rosângela. Poxa, falou e disse. Falou e disse. O nosso sentido com a natureza é utilitário. Uhum. Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que olham para uma árvore imaginam a lenha, imaginam a construção de um móvel para a sua residência. Ou seja, o utilitarismo, a natureza é algo a ser utilizado. Em que medida todos nós somos muito utilitaristas, ao invés de
respeitadores da natureza, né? Olha só, esse é outro ponto interessante com relação a nós e a natureza. A Rosângela está respondendo você aqui, ó. À medida que superamos os desejos que controlamos a nossa personalidade, começamos a ouvir os grandes seres e sua sabedoria. Está falando em relação ao 16. Gente, e a coisa mais linda, eu estou me perguntando aqui, o que a gente poderia indagar os seres sagrados da Terra, que eles poderiam responder sobre os segredos que guardam para nós? Nossa. Imagina que profundidade! Imagina Nossa, quais serão os a vida, segredos. né? A vida, oxigênio, a própria vida é dependente da natureza, com seres conscientes ou não, com elfos, ondinas e fadas, seres mencionados na literatura teosófica ou não. Mas a sustentação de nossas vidas depende da natureza, depende, caso existam seres ou não, da natureza. E os segredos são inumeráveis. O segredo da cura, através de um néctar, de uma essência de uma árvore, só acontece. Árvores cuja capacidade energética é extraordinária. Árvores que você abraça e se sente bem. Parece que você recebe um banho de energia, né? Os segredos da natureza, é isso aí. Nessa altura do campeonato, né, ele aqui no livro já considera que, né, que você, cada um já atingiu o discipulado, e se você é discípulo, você tem um mestre, né, tem um guru espiritual, né, que troca experiências com o discípulo, mas, ao mesmo tempo, orienta, né, revela, e aí alguns segredos da natureza, da vida, ele vai revelar. Acho que é isso. Muito bem. Beleza. Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Rapidinho, quando eu morava na roça e tinha, assim, às vezes problemas, assim, coisas cotidianas, assim, de família, me lembro quando eu ia buscar a vaca no pasto, tinha uma árvore imensa lá no topo, numa divisa da Fazenda das Palmeiras com a Serra dos Caramonos. Eu sempre sentava nessa árvore, eu era uma criança, eu não tinha contato nenhum com esse tipo de literatura, com autoconhecimento igual nós temos hoje, né? É alta cultura. Eu me sentia nova. Então, hoje, quando me deparo com os estudos, eu fico assim, meu Deus, já estava ali, sabe, tudo pronto, né? Aí, andei afastada, hoje eu estou de novo nesse caminho, então a gente é como se fosse uma retrospectiva, sabe? É maravilhoso, isso é verdade, nossa, e muito mais coisas maravilhosas. Nossa, a natureza é perfeita. Eu ia sugerir a gente continuar o 17, se a gente não tiver mais comentários, porque daria uma sequência. Sim. Mas eu prefiro que vocês comentem. Então, se alguém tiver algum comentário a fazer ainda sobre o 16, ou 15, ou 14, quiser abrir o microfone. Você pode ler, Maurício? Estou entendendo que ninguém tem mais nenhum. Obrigada. Indaga do mais íntimo, do Uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras.
a grande e difícil vitória. O domínio dos desejos da alma individual é obra de muitas eras. Portanto, não esperes obter sua recompensa antes que muita experiência tenha sido acumulada. Quando chega o momento de aprender essa 17ª regra, o homem está a um passo de tornar-se mais do que homem. Microfone aberto para os comentários. Ai, ai. Muito bem. Estatura do homem perfeito, né? O que ele fala aqui, né, o que traz nessa regra, né, é o que a teosofia ensina, né, sempre. Busca dentro de ti a verdade. Você, cada um, é uma partícula do divino. Cada um está unido com todos os outros seres e com o divino. É quando você consegue atingir esse, como é que eu diria, esse estágio, esse nível de sabedoria e que você tem dentro de si, né, toda a sabedoria, né, que é uma coisa que é para ser sentida, não é uma coisa para ser buscada, não é uma coisa que se aprende intelectualmente, né? Você está preparado para saltar do humano para o super-humano. Só que ele enfatiza que isso leva muito tempo, né? É obra de muitas eras, né? O caminho é longo, mas é difícil, mas é possível para todos os seres humanos alcançar essa possibilidade, né? Me trouxe essa frase aqui de um dos sutras, na verdade repetido em alguns. Cada homem é para si próprio, absolutamente, o caminho, a verdade e a vida. E me parece que é nessa sequência, né? O caminho, como a gente começou falando aqui no 14, a verdade, indagando a natureza, aos seres, e a vida, nos unindo. Nós somos partículas de Deus e eu, como levo muita fé no Cristo, ele já disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso a gente tem que sentir verdadeiramente, né? Para poder chegar nesse nível de evolução próximo do super-homem, né? Eu queria pedir para a Rosângela, se ela estiver por aqui, Rosângela Correia, se ela estiver nos ouvindo. Sim, pode falar, Raquel. Você teria condições de contar aquela analogia, que eu acho que seria bem interessante agora? Sim, tá ótimo. Eu estou participando do estudo de um grupo, né, da Sociedade Teosófica de São Paulo, aos domingos, às 5 horas. E é um grupo, assim, nossa, muito bom também. Nós estamos estudando o livro O Kybalion. E nós estamos falando sobre os níveis, tá, que existentes no reino mineral, no reino vegetal e no reino dos homens, né? E aí, cada 7 níveis, a existência desses níveis. E surgiu um palestrante, pegou e falou
dos olhares que nós temos que ter, tá? Passando por esses níveis, em termos de evolução, para chegar no absoluto, na divindade, aí cada um faz a sua própria nomenclatura. E aí ele pegou e falou que, para quem está dentro de um corpo, como foi que ele falou? É que eu fiquei... A Raquel hoje me falou da célula, que eu achei aquilo ali super... Agora eu estou com esse negócio na cabeça. Mas ele pegou e falou que... Ai, Raquel... Quer que eu te ajude? Quero. Eu estou mais com o que você me contou. Mas como foi que eu te falei? Das células, que para cada célula do corpo, né, ela... Pode a célula, ela compõe um órgão, né? Por exemplo, do pulmão. Então, a visão daquela célula ali, do pulmão, que constitui o órgão, o pulmão para ela é o absoluto, porque ela não consegue ter a visão de um corpo inteiro, né? Mas é justamente a nossa visão. Nós vemos de uma maneira muito limitada, dentro daquele contexto em que nós estamos vivenciando, nós estamos dentro daquele contexto, mas não é esse limite somente, são visões diferentes. Aí, falando com a Raquel a respeito disso, ela pegou e complementou com uma palestra que ela assistiu. Fala, Raquel. Então, é interessante porque quando a gente chega aqui nesse 17, né, indaga do mais íntimo, do uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Me lembra um pouco essa ideia da unidade, de estar ligada a tudo, a todos os seres. Então me veio essa analogia que a Rosângela me contou, que o Carlos Conte que colocou no grupo de estudo, no qual como se é um micro se refletindo no macro, né? Então como se todos nós fôssemos essa pequena célula do corpo, né, tentando alcançar esse absoluto. Então, imagina cada partícula nossa, cada célula, imaginando que existe um todo, e esse absoluto para cada célula somos nós. E é como nós, aspirando o absoluto. Então, é o micro e o macro, né? E aí, o que eu falei para a Rosângela é que existe na doutrina secreta uma analogia de que o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele é o ser. Quando ele se transforma em água, pela conexão com o oxigênio, ele se transformando em água, ele se transforma em um não ser, que seria a sua verdadeira essência. Enquanto ele não ouve a sua voz, a voz do Dharma, a canção da vida, ele é um oxigênio. Quando ele sente esse impulso, ele se liga ao oxigênio e se transforma na água, que é a sua verdadeira essência. Nossa, maravilhoso. Lindo, né? Nossa, lindo. Só um minuto. Comentários? Sérgio, Zé Jorge, Rô, Margarida. Eu queria só fazer uma perguntazinha, os irmãos aí podem me ajudar. Com relação ao termo indaga aqui, não seria, desculpem, tá, se a coisa estiver totalmente fora do contexto, mas o indagar não seria uma situação de contemplação da natureza? Eu estou aqui tentando assim, assimilar como seria esse indagar, conforme está aqui, né, no 17, né? Indaga do mais íntimo do uno o segredo final de que guarda para ti ao longo das eras. Esse indagar, eu acho que a gente é muito pequeno, tadinho da gente para estar a nível de conversar. Indagar seria elaborar uma questão, fazer uma pergunta. A gente está bem atrasadinho para isso. Não seria, então, assim, uma situação de contemplação da natureza, dessa grandiosidade, dessa força da qual nós fazemos parte, desse uno? Eu queria que Sérgio, Maurício, Raquel, qualquer um de vocês
falasse a respeito. O que seria? Estou tentando entender esse indagar. Como seria isso? Na verdade, querido, assim, numa interpretação simples, eu recorro ao Sócrates, que era o maior sábio da antiguidade, que afirmava categoricamente: tudo sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Então, todos nós, em alguma medida, somos seres perguntadores, somos seres indagadores perante o mistério da vida, né? Assim, numa leitura rasa, né, eu vejo a indagação, o questionamento, o não saber como algo assim inerente a nós, seres humanos, né? Sempre indagando, sempre questionando e, muitas das vezes, sempre duvidando das coisas, né? Principalmente das coisas ligadas à espiritualidade. É uma visão minha, querido. Tá? Sim. Eu poderia entender que essa indagação a esse uno, uma indagação a mim próprio, uma tentativa de compreensão dessa maravilha? Vamos dizer assim? Assim, oi, fale aí, querido. O Zé, é mais Sim. ou menos isso mesmo que você falou, entendeu? Indagar é procurar saber, é tentar descobrir, entendeu? E Então, aí essa vai contemplação mais estaria nesse inserida. sentido da contemplação do que mais do que perguntar à terra, perguntar, entendeu, aos seres sagrados, entendeu? Porque indagar no sentido mais comum parece que é perguntar, né? Mas é mais no sentido de tentar descobrir, de procurar saber, entendeu? E aí a contemplação faz parte disso. Acho que é isso. Isso, obrigado, valeu. Eu queria também contribuir, Zé Jorge, porque o que eu penso, assim, o que eu sinto, é que nós estamos nessa segunda parte do Luz no Caminho, já entrando, já na senda do discipulado. Então, na primeira parte, a gente estava assim, limpando os pés, a gente estava se preparando para entrar. Então, aqui, quem está nesse ponto aqui, né, ele já está no caminho, já está na senda, já está no caminho do discipulado. Então, ele fala que no 15, na regra 15, na 16, a conquista dos desejos dos sentidos externos te dará o direito de fazê-lo. Então, o que eu entendo é exatamente como está aqui, é indagar mesmo, questionar, perguntar, porque você que foi, que teve controlado os desejos externos, será concedido o direito de saber. Agora, como se dá isso, como é isso, eu não sei, mas eu acho que é um direito adquirido nesse momento, lá na frente, né, nessa senda. E aqui no livro do Murilo, ele coloca como pergunta. Então, aqui está indaga, o Murilo, nos comentários, coloca como pergunta. É como eu entendo, e talvez nesse momento, né, chegando lá, pode ser uma pergunta silenciosa, né, em meditação, em reflexão. Isso, valeu. Muito obrigado, gente. Mas aí, então, mais ou menos, tá dentro do que eu imaginava. Esse estado de contemplação já é uma tentativa de pelo menos vamos falar assim, uma pretensão de ter compreendido, vamos falar assim, aquela pretensão de estar compreendendo, já pode ser considerado como uma pergunta que foi feita silenciosa, e até de forma como eu posso falar, não percebida por si próprio, e já está recebendo uma resposta. Mais ou menos isso. Bom, de qualquer maneira, tudo que foi colocado me ajudou bastante. Pode dizer. Não, entendi a sua colocação e achei belíssimo.
É em silêncio que se pergunta e a resposta vem em silêncio, talvez seja assim, né? É nesse silêncio, é mergulhado no silêncio, mergulhado na paz, né? Que se pergunta e se recebe. Bonito. Muito bonito, né? Obrigado, gente. Muito bem. E agora vale lembrar que a contemplação contém muitas respostas, né? No campo da intuição. O estado contemplativo é um estado meditativo. São palavras até que se confundem, contemplação e meditação. E num estado de meditação, contemplação, obtém-se a plena consciência, ou seja, uma respostas muito mais amplas que ocorrem, que vêm. É outro estado de conexão, que muitas das vezes nem carece da pergunta, não precisa nem perguntar. As respostas, elas surgem, elas vêm através da contemplação, através da meditação. Olha que outro viés muito interessante, o JJ. A contemplação como uma resposta contínua, como uma resposta em religado, uma resposta em conexão, resposta para tudo, querido. Tem uma amplitude, assim, algo extraordinário. Conexão com o eterno, com o transcendental e etc. Tá? Lindo. Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Essa foi... Gente, são 8h31, então já estamos encerrando. Alguém gostaria de fazer um comentário final? Para o Zé Jorge. Eu tenho um comentário final? Puxa, gente. Nossa. Olha, não seria um comentário, eu não me sinto à altura de tecer comentários a respeito, não, gente, sinceramente. Mas uma coisa que, durante todo esse tempo, eu tive muita dificuldade para me conectar aqui, não sei se deu para se perceber aí, então eu perdi muita coisa, perdi bastante. Mas durante essa parte que eu pude, que eu consegui, que eu tive a dádiva de conseguir participar, eu me lembrei de uma ocasião que eu participava de grupos jovens, no bairro que eu nasci, no Borboleta. Eu fazia parte lá durante um bom tempo, eu participava lá do grupo jovem. E uma música que, na época, não me dizia muito, a bem da verdade, eu achava aquela coisa bonita de se cantar, mas eu não tinha preocupação de tentar compreender a coisa. Era uma música, eu não sei se eu falo hino, se eu falo... Né? Mas Obrigado, Senhor, a letra, alguns aí devem conhecer. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura, o seu nome é cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre ligeira cantar. Tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Em suma, eu tinha um contato lá na época, não tinha capacidade de compreender a coisa. É interessante como realmente, conforme já foi falado, a senda é longa. A gente demora muito a conseguir compreender a coisa, sendo que nós, desde há muito, nós temos as ferramentas, as aulas, a vida está nos ensinando, e a gente ainda não... A gente está aprendendo a aprender, né? Vamos falar assim. É isso, eu não sei, eu não tenho muito o que falar, mas eu queria fazer esse comentário que eu achei interessante. Falei, caramba, eu já ouvia isso lá atrás e não compreendia. Não é? Nossa, que lindo, Zé Jorge. É como você falou, fechou, né? Foi um laço nesse estudo de hoje. Depois, se você puder colocar também o link lá no nosso WhatsApp dessa música, se você puder colocar para a gente. Sim.
E a Luciana está devendo o nosso fazer uma link também da gravação. palestra, tá? E Certo. aí Sim, vou mandar. Mas a ia... última para o Zé Jorge. Não O entendi. Zé Jorge. Ficou baixo. Então, De repente, só um nós instantinho, dois... ficou baixo aqui o meu som, eu não entendi por quê. Pode falar, eu vou colocar o ouvido mais próximo. Sim. Repete, por favor. Então, você disse coisas aí que eu passei por isso na minha infância, e hoje eu estou vivendo isso de novo, né? E tem uma frase do filme O Físico, que até do médico, né, o Ibn, ele disse: quanto mais eu vejo, mais eu admiro. Você se colocar naquele estado de não sabe, tudo que eu sei é que eu nada sei, né, o Sócrates, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu vejo, a gente aproxima um pouco, mais você se prostra, mais você admira. Isso é lindo demais. Muito bonito. Irmãos, vamos fazer um encerramento, só porque pessoas estão precisando sair, e aí depois a gente fica e conversa mais um pouco. Vamos então fechar os nossos olhos. Ó vida oculta, que brilhas em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê, irmãos. Muito obrigada. Muito obrigada, adorei o estudo de hoje.